Pessoal, eu tô gravando esse vídeo porque eu tô com uma dúvida que tá me atormentando há mais de mês e eu simplesmente não consigo entender e, sinceramente, nenhuma das pessoas que eu conheço consegue explicar. Talvez alguém aí que assista esse vídeo, que tem uma inteligência acima do normal, possa deixar nos comentários uma explicação que possa sanar essa dúvida. Então vamos lá. Esse daqui, o Brasil já conhece, ele tá super famoso, a imprensa fala nele quase todos os dias, ele tá sempre no Jornal Nacional. Esse aqui é o Mauro Cid. Certamente você já conhece ele. Mauro Cid se tornou famoso, se tornou parte constante do noticiário brasileiro, porque ele era assessor do Bolsonaro, como vocês podem ver aqui, e enquanto assessor do Bolsonaro, ele fez algumas delações contra Bolsonaro. Tudo bem, foram delações feitas sob intimidação, coação, ameaça, ameaçaram de prender pai, esposa, filha, né? E o cara foi torturado, foi preso por um motivo absurdo, como falsificação de cartão de vacina, para ver se enquanto preso ele faria a delação. Pois então ele fez 11 delações com 5 versões diferentes, chegou a publicar vídeos, áudios, dizendo que ele foi forçado a fazer aquelas delações e que, na verdade, esse julgamento era uma farsa e que a decisão já tinha sido determinada lá atrás por Alexandre de Moraes. Ele fez a delação sem apresentar nem sequer uma prova. Mesmo assim, a delação dele está sendo usada e vai ser usada para prender o Bolsonaro. Sem prova, sem evidência, com várias versões diferentes sendo alteradas, sob coação, sob intimidação, e ele mesmo não seguindo as regras do acordo de delação, vai ser usado para prender Bolsonaro. Beleza? Aqui não tem nada de novo, todo mundo o Brasil inteiro está acompanhando isso. Beleza. Agora eu quero te apresentar um outro caso que parece um pouco com o do Mauro Cid. Esse aqui que você está vendo se chama Eduardo Tagliaferro. Ele está começando a ficar famoso agora, mas apenas naquela parcela da população que não se desinforma pela extrema imprensa. São pessoas que buscam informação em fontes alternativas. Eduardo Tagliaferro, assim como Mauro Cid, também era um assessor. A diferença é que ele era assessor do Alexandre de Moraes. Enquanto assessor do Alexandre de Moraes, ele era o chefe daquele sistema lá de desinformação que o Moraes criou numa canetada e colocou ele mesmo como chefe da porra toda. Eduardo Tagliaferro começou a trabalhar nesse sistema de desinformação, censurando pessoas, criando certidões positiva e negativa para prender pessoas baseando no que eles postaram em 2018. Pois bem, acho que a consciência dele pesou demais e ele decidiu fazer o que o Mauro Cid fez. Ele decidiu denunciar o seu chefe. A diferença, Eduardo Tagliaferro não foi coagido nem ameaçado para fazer isso. Pelo contrário, ele foi ameaçado que se ele fizesse isso, ele seria preso. Mas ele, por livre e espontânea vontade, com peso na consciência por ter participado desse esquema do crime organizado, decidiu denunciar o seu chefe. E outra diferença, com provas. Ele não apenas falou o que esse grupo fazia sob o comando do Alexandre de Moraes, mas ele apresentou gigabytes e gigabytes de provas. A imprensa finge que ele não existe, ele não aparece no Jornal Nacional, ele não foi falado, mencionado no Fantástico, apenas algum jornalzinho ali online falou, mencionou dele algumas vezes, mas ele já está conhecido aí por uma parcela como sendo o cara que é o que fornece as informações para o Vaza Toga. O Vaza Toga, lembra do Vaza Toga, do usar criatividade para censurar a revista Oeste, que o Alexandre de Moraes cismou em prender o Eduardo Bolsonaro, em prender pessoas porque eles postaram alguma coisa em 2018 e vários outros crimes, né, como mandar um jagunço para os Estados Unidos para sequestrar o Alan dos Santos, os juízes lá, substitutos do Alexandre de Moraes, e também junto com a chefe de gabinete. A questão é, Eduardo Tagliaferro fez a mesma coisa que o Mauro Cid, só que de livre e espontânea vontade, apresentando provas. Mas a imprensa não fala. A imprensa finge que ele não existe. A outra diferença também é que, ao invés de tentarem prender o chefe dele com as denúncias, não. O chefe dele está determinando a prisão dele. Bloqueou suas contas bancárias, destruiu a vida do cara completamente. Inclusive, ele teve que ser exilado do Brasil porque fez uma denúncia contra uma autoridade brasileira. Muito parecido com o que acontece ali na Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, China e esses países ditaduras. Aí eu fico tentando entender, por que no caso do Eduardo Tagliaferro, a imprensa não fala, não foi aberta nenhuma investigação e, na verdade, aquele que foi denunciado acaba decidindo prender aquele que denuncia, e no caso do Mauro Cid,
que também é um assessor, que denuncia o seu chefe, mas não apresenta nenhuma prova. Na verdade, sai áudios dele falando que é tudo uma farsa, que ele estava sendo pressionado e que falou aquilo porque sofria ameaça e tortura na prisão. Por que isso é bastante para prender um ex-presidente da República? Eu não consigo entender. Talvez alguém aí que acompanha o meu canal, as minhas redes sociais, uma pessoa brilhante com QI de 180, consiga deixar aqui nos comentários. Se você entendeu o que está acontecendo, deixa nos comentários. Isso aqui é muito estranho, não é?